É isso aí, meu amado irmão, minha irmã. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez, ficamos algum tempo aí, alguns dias, sem estar trazendo aqui a palavra, sem fazer a nossa live, né? E sem ter condições de entrar ao vivo, né? Motivo de saúde, eu peguei uma gripe bem forte e com essa gripe veio aquela tosse, né, contínua. Mas eu tenho certeza, meu amado irmão, minha irmã, né, que Deus tem propósito em tudo, em todas as coisas. Deus tem um propósito para realizar em nossas vidas. Então, meu amado irmão e minha irmã, o que nós precisamos entender que em todas as situações da nossa vida, Deus tem um propósito, independente das circunstâncias, independente da situação que estamos passando, que iremos passar. Deus tem um propósito em tudo. Então vou deixar aqui um copinho d'água, né? A gente tá, como diz, né, molhando as palavras para continuarmos falando aqui do amor de Deus. E a palavra que eu quero trazer para o meu coração também, em primeiro lugar, para o seu coração, para os nossos corações hoje, é a respeito do obreiro aprovado. Qual é o perfil do obreiro aprovado? Quando eu falo obreiro, meu amado irmão, minha irmã, eu estou dizendo membros, auxiliares de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastores, e aí por diante, aquele que se diz servo de Deus. Qual o perfil dessas pessoas que se dizem, se consideram e têm realmente um chamado como um obreiro aprovado, que se consideram obreiros aprovados. Isso é uma palavra para liderança, né? Mas é uma palavra que fala a todos, né? A todos os corações. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Louvado seja Deus. Na carta de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo ele deixou registrado uma palavra muito conhecida de todos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja Deus. Se você puder e quiser, feche seus olhos. Vamos orar a Deus para que Ele possa falar aos nossos corações hoje. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, seja glorificado, seja exaltado. Então, meu amado irmão e minha irmã, eu te peço em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu grande poder. Senhor, que só possa nesse momento, Pai, através dessa palavra, falar aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, meu Deus, para que o Teu nome, através de nossas vidas, seja exaltado, seja glorificado, para que o Teu nome, Senhor, através de nossas vidas, venha a ser glorificado e que possamos ser edificados pela Tua palavra. Fale conosco nesse momento, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome
do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Palavra, como eu disse, né, muito conhecida. Eu posso falar conhecida de todos, né, daqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, daqueles que têm o chamado para o ministério, principalmente, né, a palavra procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui eu poderia falar de vários tipos de funções de lideranças, como pastores, diáconos, presbíteros, cantores, pregadores, diretores de ministério, líderes e etc, né? Mas qualquer um desses cargos exige que o obreiro, louvado seja o nome do Senhor, seja aprovado por Deus. Se não tiver aprovação de Deus, meu amado irmão e minha irmã, vai ser difícil, não vai dar, não vai trazer o resultado esperado. Aleluia. Infelizmente, meu amado irmão, minha irmã, muitas pessoas querem exercer funções de destaque, mas elas não querem passar pelas provas que visam o quê? Aprovar a sua vida. Para quê? Para que ela venha realizar a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é um obreiro aprovado? Nós vamos ver aqui nessa mensagem como deve ser um obreiro, uma obreira aprovado ou aprovada. Apresentar-se a Deus. Como diz a palavra, procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Em primeiro lugar, meu amado irmão, qualquer líder, ele deve apresentar a Deus. Se você deseja ser um pregador ou exercer qualquer tarefa na obra de Deus, você deve primeiro rogar ao Senhor da seara que lhe envie para o ministério. Louvado seja Deus. Ou melhor, rogar, clamar a Deus para que Ele venha te preparar, para que você possa estar disposto a fazer parte de um ministério de evangelismo, um ministério de ganhar alma, de fazer discípulos. Louvado seja Deus. Como diz em Mateus capítulo 9, versículo 38, apresente a Deus o desejo que tem de servir e coloque a sua vida na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Se coloque à disposição de Deus. Apresentar-se a Deus significa o quê? Ser convertido. Louvado seja Deus. No livro de João, no capítulo 3, versículo 5, que diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha só, meu amado irmão, é importante que o obreiro que tenha de fato nascido de novo, a pessoa, o servo de Deus, que verdadeiramente tenha nascido de novo, se arrependa dos seus pecados e busque ser uma nova criatura, né? Se nascer de novo. Você precisa conhecer e viver o Evangelho de Cristo. Líderes não convertidos são como Jesus disse lá em Mateus 15, 14, condutores cegos. Um cego conduzindo outro cego na escuridão, porque ele não
não vê nada à sua frente. E ele precisa também ter uma vida de oração. João capítulo 15, versículo 5 também diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma vida de oração é a melhor forma de se apresentar a Deus constantemente. Quem deseja falar muito de Deus, as pessoas devem primeiro falar muito das pessoas a Deus, através do que? Da oração. Você aprende a viver na dependência de Deus, como diz 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 7, capítulo 12, perdão, no versículo 7, e o Senhor permite situações que nos levam a depender do seu poder e nos humilhar para que Deus venha nos exaltar. Aleluia. Lucas 14, 11. Nós precisamos nos apresentar a Deus, se convertendo, vivendo uma vida de oração. Louvado seja Deus. E ser aprovado como obreiro. Ser aprovado como obreiro do Senhor. Ser obreiro, meu amado irmão, é servir, não é ser servido. Quando alguém se apresenta como obreiro, ela está se colocando à disposição para servir. Todo obreiro, ele passa por testes. Primeiro Deus dá a ele algo pequeno para depois fazer crescer o seu ministério. De repente você está num ministério pequeno, num cargo pequeno, na liderança de um pequeno grupo, e você às vezes pode até se questionar: eu tenho capacidade? Você pode até falar: eu tenho capacidade de fazer mais. Mas primeiro o Senhor está te testando, para ver se verdadeiramente você está apto a conseguir administrar algo maior na sua vida. Se apresentar para servir significa o quê? Ser obediente a Deus. Lucas 14, do 42 e 43, traz uma palavra bem direta a esse respeito, que diz assim: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? É uma pergunta. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo desse jeito, achar fazendo assim. O líder, meu amado irmão, minha irmã, ele precisa aprender a obedecer. Infelizmente, muitos líderes querem que os seus liderados sejam obedientes, mas não aprendem a obedecer. Se o líder for rebelde, as suas ovelhas também serão rebeladas, vão ser rebeldes também. A nossa obediência, ela deve ser, meu amado irmão, minha irmã, a Bíblia, ao Espírito Santo, à igreja, ao pastor, à sua liderança, ser fiel, ser um dizimista, fiel, ser comprometido com a igreja, fazer tudo por amor, como diz lá em Mateus 22, 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Louvado seja Deus. E esse entendimento, meu amado irmão, nós só vamos ter se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós pararmos para ouvir o que diz a palavra do Senhor aos nossos corações. O obreiro, ele não deve ser movido apenas pelo dever
ou mesmo pelo prazer de praticar, de participar de algo, mas principalmente pelo amor e gratidão àquele que o salvou, que tirou ele do lamaçal de pecado e trouxe para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, que realizou a sua obra na cruz com muito amor, muita alegria, e sendo assim, o obreiro ele precisa sentir o quê? Paixão pelas almas. Porque uma coisa é gostar de pregar, outra coisa é gostar das pessoas a quem se prega. Há uma diferença. Jesus ele sentia compaixão pelos perdidos. Jesus ele sentia amor pelas pessoas perdidas. Para Deus, a qualidade de tudo o que nós fazemos vem de nosso amor pela obra de Deus. O Salmo 69, o salmista ele deixou registrado isso lá no versículo 9. O obreiro aprovado, meu irmão, ele é obediente e ele faz tudo por amor. E não ter que se envergonhar. Como diz a palavra, né? Que não tem de que se envergonhar. O obreiro aprovado, ele não tem de que se envergonhar, nem mesmo teria do que se orgulhar, porque ele está realizando não a sua obra própria, não, mas ele está servindo ao Senhor. Ele não deve se envergonhar do Evangelho. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos fala sobre isso lá em 1 Coríntios 9,16, em Romanos capítulo 1, lá já vem falando sobre isso. Ele não tem que se envergonhar, e não se envergonhar significa o quê? É ter um testemunho de vida, dar um testemunho de vida. Em Atos capítulo 1, versículo 8 também fala. Você pode estar meditando aí. O que você faz fala mais alto que as suas palavras. Isso quer dizer o quê? Você está sendo observado, as suas obras estão sendo medidas com as suas palavras. Se você fala, prega o que você vive, e você vive o que você prega, ou não, você está sempre sendo observado pelas pessoas, e por isso nós devemos vigiar sempre. Nós não devemos escandalizar as pessoas. O Espírito Santo é quem nos capacita para quê? Para darmos um bom testemunho. Louvado seja Deus. Em perseverança em todos os momentos. 2 Timóteo 4,2, que diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Melhor a tempo ou a fora de tempo. Muitos obreiros, meu irmão, são inconstantes. E por isso eles não conseguem terminar o que eles começam. E também nós devemos tomar cuidado com a sobrecarga de tarefas que impossibilita realizarmos a nossa missão. Ou melhor, de fazermos aquilo que foi imposto da melhor maneira possível. Não se deixe cansar demais, meu amado irmão, mas faça o que estiver ao seu alcance, não ultrapasse. Há tempo para tudo. Eclesiastes 9,10 fala: há tempo para tudo. Eclesiastes 3,1: descanse e deixe o Senhor da seara cuidar daquilo que for difícil para você. Evite o ativismo. O tempo, ele não para, meu irmão, mas você não consegue fazer tudo. Existem problemas que só se resolvem com o tempo. Deixe as coisas acontecerem. Organize a sua agenda de trabalho e vá fazer aquilo que foi colocado para você fazer. Não seja envergonhado pela falta de testemunho ou falta de perseverança. Maneje bem a palavra da verdade.
O mínimo que se requer de qualquer obreiro é que ele conheça a Bíblia Sagrada, é que ele conheça a palavra de Deus. Tudo que fazemos precisa estar baseado na palavra de Deus para ser bem sucedido. Se não está na palavra de Deus, não vai ter êxito, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Ser um estudioso da palavra de Deus, procurar conhecer. Salmos de número 1, versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O obreiro ele deve estudar muito a palavra de Deus, se dedicar. A Bíblia ela é a autoridade suprema e o material de trabalho do líder, do obreiro, né? Daquele que deseja o episcopado. E além disso, o obreiro ele deve crer naquilo que ele prega, porque a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como obreiro, ele deve ter uma fundamentação bíblica e doutrinária, ser capacitado, buscar a capacitação. Marcos capítulo 3, versículo 13 diz, né? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Quer dizer, ele chamou para ouvir a palavra do Senhor. Jesus, ele chamou ali os seus discípulos e os capacitou para quê? Para realizar a sua obra. A capacitação, ela deve ser espiritual, física, emocional. O obreiro ele deve estar aberto com humildade para quê? Para aprender sempre, para estar sempre aprendendo. O discípulo ele é alguém insensível, é ensinável, perdão. Ele é um aprendiz. E quando buscamos capacitação, nós alcançamos uma visão missionária. Uma visão missionária de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós nunca devemos perder a visão do nosso chamado e das vidas que Deus nos deu. Então não copie o que os outros estão fazendo. Busque a visão de Deus para a sua vida. O obreiro aprovado, ele precisa ser um estudioso da palavra de Deus, para poder se capacitar a cada dia. Seja um obreiro aprovado. Saiba, meu amado irmão, minha irmã, que para você se tornar um obreiro aprovado, certamente você vai passar por muitas provas. Primeiramente, você vai ser provado por Deus, a quem deve se apresentar, colocando a sua vida na sua presença, para ser um verdadeiro convertido e também viver em oração na presença de Deus. Depois você deve se dispor como obreiro para servir a obra de Deus, e sendo obediente, fazendo tudo por amor. Você não vai ter você vai ter que tomar cuidado com a sua vida para não ter que se envergonhar através do seu testemunho de vida e da perseverança em tudo que você fizer. E por fim, meu amado irmão, é necessário buscar ser perfeito nas Escrituras, aprendendo a cada dia mais no estudo da palavra de Deus, buscando ali a capacitação constante. O que acontece, o que tem acontecido nos dias de hoje, meu amado irmão, minha irmã, infelizmente que muitos têm o desejo de fazer a obra de Deus, têm vontade de fazer a obra de Deus, mas só ter vontade não adianta, não resolve nada. Se eu não conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus na sua íntegra, do jeito que ela é, e falar
o que Deus manda falar, não tirar o achismo da minha cabeça, ou daquilo que eu estou vendo, está diante dos meus olhos, não vai resolver nada, meu amado irmão. O que nós mais temos visto no dia de hoje, nos dias de hoje, são pessoas, obreiros, que têm feito a obra de Deus relaxadamente. Não se preocupam se estão arrancando a lã da ovelha, estão preocupados somente com seus congressos, festividades, mas não se vê conversão de vidas, transformação de vidas. E a transformação de vida, ela vem pela palavra de Deus. Não está tendo mais ensinamento da palavra de Deus. O povo quer fazer festividade, congresso disso, congresso daquilo, festividade. Meu irmão, em que isso glorifica o nome do Senhor se almas não se convertem? Se almas não aceitam a Jesus, não está fazendo diferença nenhuma. O propósito do Evangelho é que vidas se rendam a Jesus Cristo, que vidas se arrependam da vida que estão levando, que pessoas se entreguem verdadeiramente a Jesus, que pessoas se entreguem verdadeiramente a Deus. Não é para que eu venha me gloriar, para que o líder venha se engrandecer, não, é para a glória de Deus. Então, meu amado irmão, vamos meditar mais na palavra de Deus. Você já reparou que em muitas igrejas tem mais tempo para louvor, para oportunidades, para coreografias, para várias coisas. E chega no momento da palavra, é a menor parte. E muitas das vezes acontece, quando chega o momento da ministração da palavra de Deus, as pessoas se dispersam, começam a andar para lá e para cá, saem de dentro dos templos, não dão a mínima para a palavra de Deus, ficam conversando o tempo todo, naquele momento ali que a palavra está sendo ministrada. A palavra de Deus, ela diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. É o que nós temos visto, ideologias diferentes aparecendo no meio da igreja, contaminando a igreja, contaminando o povo que quer servir a Deus, mas por falta de visão e de ensinamento da palavra de Deus, estão indo por um caminho diferente, estão guardando aquilo para si mesmo. Então, meu amado irmão, minha irmã, eu quero deixar essa palavra para você, que você venha meditar. Não se importe se você está tendo oportunidade na igreja para falar, para cantar, para pregar. Não, se importe com uma coisa, somente, de conhecer a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de entender o que Deus quer falar com você. Aleluia. Não se importe com a oportunidade, nada disso vai te levar para o céu, nada disso garante a sua salvação. O que garante a sua salvação é a obediência a Deus, e você só vai conseguir essa obediência conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que a palavra de Deus está falando com você. Aleluia. Louvado seja Deus. Se você não conhecer o que diz as Escrituras, meu amado irmão, você não passa de nécio. Como diz a palavra de Deus, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio quer dizer louco. Botar louco, ignorante, pessoas que não têm conhecimento e acabam trilhando caminhos diferentes. Então, meu amado irmão e minha irmã, essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Eu te peço perdão, né, pelos momentos aqui que eu estou tossindo, que eu estou saindo de uma situação, há mais de 30 dias,
que eu peguei uma gripe e continuei com essa tosse, mas a minha voz, eu entreguei a Deus. Falei, Senhor, eu posso sofrer seja do que for, mas que a minha voz permaneça, para que eu possa continuar pregando a Tua palavra, para que eu possa continuar anunciando o Teu Evangelho, independente das circunstâncias. E até ontem eu estava relutando em estar aqui ao vivo, trazendo para você, né, esse momento de palavra de vida para o seu coração, por causa dessa tosse. Mas hoje eu amanheci um pouco melhor, e eu creio que amanhã eu vou estar melhor ainda. Por isso, eu te peço perdão dos momentos da tosse, né? Mas o Senhor está cuidando. O que nós temos que fazer é a nossa parte. E anunciar o Evangelho a toda criatura. Não se importe com cargos, com credenciais, não se importe com oportunidades, não! Se importe em levar a palavra de Deus, em anunciar a palavra do Senhor Jesus, para aquelas pessoas perdidas, aquelas pessoas que estão ali necessitadas, que por algum motivo também abandonaram a fé. Então, meu amado irmão, minha irmã, essa é a palavra que eu deixo para o seu coração. Procure apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus te abençoe e te guarde. Se assim o Senhor permitindo, amanhã estaremos novamente aqui. Te peço que nos ajude em oração, para que a nossa voz possa estar limpa, audível, né? Para nós pregarmos aqui a palavra de Deus. Esse é o meu chamado, esse é o meu ministério, de anunciar a palavra do Senhor. Seja a palavra de exortação, consolação, edificação, nós estaremos aqui pregando a palavra do Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção em nome do Senhor Jesus. Lembrando a você, se você quiser ouvir a programação, nós temos a nossa web rádio Cristo no Lar. Você pode estar indo ali na Play Store e baixando ali nosso aplicativo, que é 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Web Rádio Cristo no Lar. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se o seu sistema operacional não é o Android, é iOS da Apple, você pode estar mandando um WhatsApp aqui para mim, no meu número pessoal, que é o 32 991 21 9467. 32 991 21 9467. E eu vou estar passando para você um link, onde você, no seu iPhone, você vai poder também estar ouvindo aí a nossa web rádio Cristo no Lar. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não voltar no próximo segundo, amanhã nós estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.